Olá, pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora em um especial, um novo formato aqui para vocês, porque eu estou com um convidado especial que é o Gustavo Negreiros, psicanalista que também tem um canal de True Crime e veio fazer uma análise aqui do caso Dídia Cardoso para gente. Obrigada por aceitar o convite, Gustavo. Oi, pessoal. Oi, Giovana. Eu que agradeço. Fico muito feliz de estar aqui de novo. Muito legal. Então, eu estava conversando aqui com o Gustavo sobre esse caso e como ele tem toda essa, né, essa bagagem da psicanálise, ele trabalha com isso. E aí eu pedi para ele dar uma olhada no caso, se inteirar, ele já estava sabendo, para trazer uma análise aqui para o canal, porque muito foi comentado, eu vi nas redes sociais e também nos meus vídeos, sobre qual era o perfil psicológico daquela família, o que estava acontecendo ali, quem comandava a situação. Será que a mãe da Didi era uma mulher narcisista? Será que a Didi era uma vítima ou será que ela fazia parte de tudo aquilo e é tão culpada quanto a mãe e o irmão? Então a gente vai trazer todas essas questões no vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês gostem, fiquem conosco até o final do vídeo. E eu já vou começar aqui, vou recapitular do que aconteceu. No dia 28 de maio desse ano, a Dídia foi encontrada sem vida dentro da sua própria casa. A Dídia ela ficou conhecida porque ela era ex-sinhazinha do Boi Garantido, de uma festa do boi que acontece lá em Parintins. E depois disso, ela chegou a entrar também em um reality show lá da região e ela ganhou esse reality show, então ela foi ficando muito conhecida na região. Depois disso, ela começou a trabalhar numa rede de salões que a família dela fundou, a partir do momento em que ela deixou de ser a sinhazinha do boi. Ela ficou durante 4 anos participando da festa e depois ela foi para o reality e ficou depois trabalhando com o salão. E tudo veio à tona, ela ficou conhecida nacionalmente, infelizmente, quando ela foi encontrada sem vida na sua casa, no dia 28 de maio. A Didi era uma moça de 32 anos, aparentemente saudável, pelo que as pessoas viam nas redes sociais. Hoje a gente sabe que a realidade não era essa, que ela já estava bem debilitada há algum tempo. Assim, o que acontecia naquela casa, depois que tudo veio à tona, todo mundo ficou sabendo que eles eram, na verdade, pessoas viciadas, que tinham uma seita chamada Pai, Mãe, Vida, que eles faziam parte junto com alguns funcionários da rede de salões Belle Femme, que era a rede de salões da família. E ali dentro da casa, pelas palavras da própria família da Didi, aparecia a Cracolândia, onde todos usavam uma substância chamada cetamina. Uma das substâncias que eles usavam era a cetamina. Hoje a gente sabe que eles usavam outras substâncias também, como por exemplo erva e a própria Cleusimar menciona em um áudio que eles usavam cogumelo alucinógeno. Ela fala disso. A irmã dela também tinha que usar para expandir a mente, sair da Matrix, e toda essa situação horrorosa que acontecia dentro da casa deles teve um fim até agora com a Dídia sem vida encontrada na casa dela. E aí, eu estava conversando com o Gustavo sobre isso. A gente estava tentando entender como que funcionava essa seita Pai, Mãe, Vida, né, Gustavo? Porque a É, gente sabe até agora que parece que o Ademar que trouxe conhecimento de um livro chamado Cartas de Cristo. Ele trouxe esse conhecimento para sua família, e aí eles fundaram uma seita Pai, Mãe, Vida que tinha poucos membros, que era a Cleusimar, Ademar e Dídia, né, a mãe e os 2 filhos, e alguns funcionários da Belle Femme. Mas a gente não sabe exatamente quem comandava, tem hora que falam que é o Ademar, tem hora que falam que é a Cleusimar. E a gente não vê uma estrutura hierárquica aí dentro dessa seita, não consegue entender muito bem se ocorriam rituais, que tipo de rituais ocorriam, o que de fato acontecia. E comparado com outras seitas, como por exemplo do Charlie Manson, que aí a gente tem um conhecimento mais aprofundado que de fato era uma seita, ficou meio confuso, assim, né? Se era uma seita, não era uma seita. Eu vou pedir a opinião do Gustavo. eu acho que era uma seita em fase inicial, né? Porque é perceptível que não havia muitas coisas estabelecidas. Nas outras seitas, nessas que tomaram grandes proporções e algumas, inclusive, terminaram em gigantes catástrofes, a gente pode identificar que havia um padrão
muito bem organizado, estruturado, dentro de poder e também muitas regras estabelecidas. O que difere um pouco aqui, porque a gente percebe que a seita ela se concentrava mais em alucinógenos, uma forma de entretenimento deles para com eles mesmos. Nessas outras seitas, por exemplo, a gente identifica que esses, no caso, os líderes, eles tinham muitas regras que, de certa forma, cerceavam a liberdade dos seus membros e também muitas permissões que eles se auto-concediam para fazer coisas muito absurdas, como ter muitas mulheres, se envolver com menores, viver de uma forma confortavelmente considerável, enquanto os membros trabalhavam o dia inteiro, como a gente já ouviu histórias. E é claro que isso se deu a partir de seitas que tomaram força, que agregaram pessoas e que, a partir daí, conseguiram instituir todos esses esquemas. Então, nenhuma seita começa assim. Há um processo evolutivo, né? O Charles Manson não começou sendo o Charles Manson, nem o Jim Jones, ele não começou com uma multidão. É muito provável que ele começou, né, com um punhado de pessoas, um conjunto de pessoas, e aí você vai trazendo, né, mais e mais pessoas, e aí você vai esquematizando a forma como tudo passa a ser coordenado. O que acontece é que a gente percebe que há um perfil psicológico que nesses indivíduos eles tendem a ter uma personalidade antissocial, né, muito voltada para o que a gente chama popularmente de psicopatas. A maior parte dos casos é esse o padrão aqui. Agora, o caso dela, como é algo tudo muito precoce, como as informações que temos são muito limitadas, a gente identifica algumas coisas que são consideravelmente alarmantes aqui, como, por exemplo, o fato de que ela era Maria, ele Jesus, e a figura da Dídia, né, a maior vítima do caso, ser Maria Madalena. O que é uma escolha interessante, porque Maria Madalena, popularmente, é conhecida, né, como uma mulher que esteve ali em volta de Jesus, então, biblicamente falando, ela foi uma figura muito importante, mas há um conceito muito errôneo que as pessoas, uma boa parte, acredita que ela era prostituta. Só que quando você vai procurar os textos bíblicos, você identifica que não há menção alguma de que ela era prostituta. Eu acredito que muito dessa teoria, né, porque a história dela é muito falada pelas questões das manifestações que ela exibia na época, uma grande perturbação espiritual envolvendo demônios. Então, as pessoas, por algum momento, isso foi implantado, alguém com uma retórica importante passou, de repente, esse conceito para frente, que foi levado adiante e muitas pessoas acreditavam durante anos. Eu mesmo acreditava nisso, eu achava que ela tinha uma vida de prostituta, até que um dia eu, por acaso, fiquei curioso sobre isso e aí eu fui olhar. Aí eu procurei mesmo, eu lembro que eu coloquei assim no Google, isso foi em 2018, assim, eu coloquei todas as passagens que mencionavam Maria Madalena. Aí eu comecei a ler uma, e aí eu identifiquei que não havia nenhuma que realmente sugerisse que ela era prostituta. Então, isso, para quem vai pesquisar, o indivíduo vai se deparar com essa informação, mas no conceito popular, ela é vista dessa forma. E aí a gente também tem aquelas teorias altamente não comprovadas, improváveis, de que ela, Jesus, tiver alguma coisa, né? Aí vai para esse lado do absurdo. Então, a escolha dela, né, nessa trindade para Didi assumir esse tipo de figura é bastante, assim, incômoda. E aí, quando a gente vê aquele vídeo horroroso dela na cama, dele ali, né, totalmente petrificado, como se tivesse paralisado, é altamente perturbador. E aí isso tudo direciona, porque essas escolhas psicológicas, né, como esse vídeo mostra aí, reflete muito o inconsciente, ou seja, aquilo que está passando na mente do indivíduo, ou aquilo que está sendo sentido, aquilo que de alguma forma está acontecendo e que a gente não pode nomear de uma forma clara, mas a gente pode nomear com alguma coisa que esteja próximo, como se fosse parecido, sabe? Quando, por exemplo, tem um caso que a Giovana conhece, que eu também trabalhei, é o caso da Elizabeth Finch. A gente até mencionou esse caso um pouco antes de começar a gravação, que é uma roteirista de Grey's Anatomy, que ela, durante anos, enganou a produção e muitas pessoas dizendo que ela tinha um câncer e que ela ficou cega e por aí vai. E o muito interessante é que antes dela ser pega, ela estava ouvindo, ela postou lá, que ela estava ouvindo uma música que era sobre uma pessoa que vivia uma vida de mentiras.
E isso logo depois ela foi desmascarada. E o pessoal ficou muito se perguntando, né, a equipe, os roteiristas da série, será que de alguma forma era uma mensagem dela? Eu não sei se ela escolheu aquilo de forma consciente, mas o inconsciente dela se identificou com aquela letra. Porque ele falou, gente, Sim, é isso que eu estou vivendo. Então, nossas exato. escolhas aqui, que são conscientes aos olhos das outras pessoas, refletem muito esse inconsciente. E o inconsciente é isso, que não temos conhecimento prévio ou claro, ou que você consegue ter uma análise sem chegar, de certa forma, sabe, sem processar aquela informação através de uma segunda mão, ou então você identificar por que eu faço isso, por que eu me comporto dessa forma. Então, a Sim. partir disso, a gente se pergunta, será que alguma coisa aconteceu entre eles? Para começar essa seita ou para começar todo esse vício, para eles Ou começarem a ter esse comportamento? Ou talvez já, né, em decorrência de tudo que estava acontecendo, porque a gente sabe que quando as pessoas estão cativas pelas substâncias ilícitas, né, o poder de decisão ele é sequestrado. Então, Uhum. muitas coisas acontecem. A gente sabe até que com o álcool mesmo, que é uma substância ilícita, de certa forma, mas que é legalizada. Quantos caras que voltaram totalmente bêbados chegaram em casa e, né, violaram seus filhos e coisas que vocês entendem do que eu estou falando. Então, se o álcool é Sim, capaz de proporcionar isso com homens que, de repente, se estivessem em outra situação, jamais imaginariam fazer algo próximo a esse ato hediondo, quem diria esses três nessa condição? É claro que isso é só uma suposição, mas é uma suposição preocupante, porque a gente vê ali que havia um grau de intimidade muito complicado, né? Aí a gente tem um conceito na psicologia chamado trauma de enrendamento. O trauma de enrendamento é quando os limites na família não são claros. Então, é quando, por exemplo, você sabe que se você estiver na casa dos seus pais e você estiver tomando banho, a sua mãe não vai entrar no banheiro enquanto você estiver lá dentro. Né? Ela uhum, vai sim. bater A na minha mãe pode porta. até entrar, agora o pai que é, O assim, pai, não. irmão, É, mulher e mulher é normal, agora ainda vai, né? Uhum. é, Mas o pai não. Teu pai não vai entrar. Não vai entrar, exato. de repente não vai nem te chamar, menos que seja uma urgência, né? Ah, a casa tá Uhum, pegando fogo, desliga o chuveiro e sai. Mas fora isso, então isso é um limite estabelecido. Você sabe muito bem que você vai tomar banho, seu pai não vai entrar ali. No exato. arrendamento familiar, esses limites não são claros. E aí o que acontece? Cada vez esses limites vão se dissipando. Então, é Uhum, comum que coisas que não aconteçam em determinadas famílias, em famílias saudáveis, ou então famílias que são um pouco mais estruturadas que as demais, a gente veja se repetindo de forma. A gente veja, não, a gente veja acontecendo coisas que ali não aconteceriam, mas que aqui, pela disfuncionalidade, está sendo repetido. onde as pessoas trocam os papéis, Trocam os seria também. papéis. Isso também. Aí é a parentificação, porque na parentificação familiar é quando, por exemplo, os filhos eles assumem certas responsabilidades que não deveriam, como, por exemplo, responsabilidade financeira, ou então quando a mãe transforma o filho ou a filha em um conselheiro, ou passa a desabafar, que é gravíssimo, as pessoas não têm noção do quanto isso afeta, principalmente quando o indivíduo cresce, ele não consegue ter muitas separações e pautar limites saudáveis que seriam necessários e que são necessários no dia a dia, porque ele já não teve esses limites de casa. Quando, por exemplo, a mãe, ai, que o teu pai é assim, ou então o pai, porque tua mãe é assim, fez aquilo outro, um fica reclamando do outro para a criança. Né? E aí é muito Sim, grave, porque a criança ela assume toda uma carga em relação a isso. Ela não quer escolher o lado de ninguém, então ela é obrigada a escolher, e aí isso se dá em traumas sérios, e que, inclusive, várias abordagens da psicologia, inclusive a psicogenealogia, tem um olhar muito particular sobre isso, de quando você assume sabe, essa carga, você assume esse lado da briga. E aí é como se você estivesse até absorvendo as memórias do indivíduo, né, no caso, teu pai, e aí você absorve isso de uma forma inconsciente e você repete esses padrões, sem nem saber que o que você sente não é seu, é do seu pai. entendi. É, vai, colocando um sentimento no coração da pessoa, sem nem na cabeça também da criança, sem nem ela perceber, e ela cresce ali tendo que tomar um lado de uma Porque a relação que briga ela não é nem dela, deveria. né? Não é Exato, brega, não é dela. Então é. ela não tem que assumir nada disso, mas as pessoas assumem. E aí, nesse caso, a gente vê que essa família é disfuncional, muito disfuncional, pelo se ouviu até agora. Eu vi, é claro, a entrevista da irmã, e ela, a irmã do caso da Cleusimar, e ela A disse irmã da que Cleusimar.
Isso, ela disse que a Cleuzimar era uma boa mãe e tal, que era totalmente contra substâncias ilícitas. Então, a gente não sabe até que ponto realmente a família, de repente, poderia ser assim. Claro, tudo é possível, Sim, só que o estado em que a família chegou, o estado em que se encontram agora, a gente vê uma história que, de alguma forma, tomou um rumo muito, muito distorcido ao longo do tempo. sim. As Pode acusações, né, falar. da avó, que partiu, que no caso a irmã está dizendo que não aconteceu dessa forma, mas aí a gente tem um outro parente dizendo que aconteceu sim. Então são coisas que a justiça vai ter que determinar. Exatamente. Pelo que eu li, isso pelo que eu escutei de mais de uma fonte, inclusive da própria irmã da Cleusimar, que ela deu uma entrevista no canal do Beto Ribeiro, que a família começou a se perder quando eles começaram uma busca incessante pelo corpo perfeito. E a mãe da Didi, a Cleusimar, ela entrou de cabeça nessa com os filhos. A partir daquele momento, eles começaram a usar substâncias, hormônios, substâncias Uhum. hormonais, que inclusive é utilizado em animais de grande porte para criar músculos. E eu não sei se de repente isso pode ter despertado na Cleusimar uma vontade de repente viver o que ela ainda não viveu. Sabe? Porque Uhum. geralmente a gente vê isso acontecer em alguns casos, ainda mais, quando a pessoa às vezes casa muito nova, tanto homem quanto mulher. Tem filho Uhum. muito novo, perde ali uma fase da juventude, e aí depois quer embarcar É junto com os reparar. filhos que Uhum. estão jovens, que estão ali começando a sair, e aí será que isso pode ter acontecido no caso da Cleusimar? Ela se viu: agora eu tô ficando mais magrinha, tô ficando em forma, tô parecendo mais nova, agora eu vou entrar nessa com meus filhos, vou fumar junto com eles, vou usar substâncias junto com eles. Estamos nos divertindo, aproveitando a vida. Seria mais um sintoma do enredamento familiar. Porque aí novamente, aqueles limites que são totalmente ultrapassados. Então, ao invés de se comportar como mãe, ela passa a se portar como amiga. Exatamente. Entende? E aí você começa a ter essas vivências que não são nada saudáveis. O que nesse ponto chama atenção é que especificamente pelos vídeos, embora nitidamente ela estivesse com a consciência, né, em algum grau já capturada, ela me parecia ser a que ainda tinha mais controle do que os dois, né? Pelos vídeos ali que Eu a gente tive a mesma encontrou, impressão. Eu né? tive a Ela mesma impressão que parecia, você. né? Porque Aham. o estado do filho ali não tinha, meu Deus, se qualquer um entrasse ali, incendiasse a casa, ele ficava ali dentro e não tinha como sair naquele estado. Então, ela parecia ter um pouco mais de controle. A partir dessa perspectiva, se de repente isso era algo mais constante, até porque quem perdeu a vida não foi ela, né? Foi a filha. Então, E isso debaixo dos indica olhos dela. debaixo dos olhos dela. Então, indica claramente que ela estava tendo um certo grau, sim, de uma ordenância ali. E aí, a gente se pergunta em que momento ela não se preocupou com a qualidade de vida dos filhos, com o risco que eles estavam expostos, porque sabe, a mente de um adulto, a mente de uma pessoa que já passou, que ela já estava separada, né, pela segunda vez. Então, teve o pai dos filhos, e aí teve o segundo relacionamento, parece que não deu certo também. Então, assim, uma pessoa Uhum. que é experiente, que já passou por muitas coisas, que deveria ter uma maturação, que nesse ponto é exigida para alguém da idade dela, aí a gente começa a se questionar várias coisas. Será que qual era realmente a importância que os filhos tinham na mentalidade dela? Porque pode ser que, no caso que a irmã disse, que ela sempre cuidou muito bem, que ela sempre amou os filhos, pode ser, e também pode ser que houve uma ruptura em algum momento. Né? Quando há uma ruptura, aquilo que é importante deixa de ser. Uhum. Então, de Exato. repente, eu me coloco em um lugar, a gente vê ali pela forma como ela grava aquele vídeo, quando ela tá com aquela roupa, ela tá de frente ao espelho, como se ela fosse uma blogueira de 22 anos, sabe? Olha, gente, aqui, né, o shake que eu tomei, essa é a perspectiva que eu tenho, que eu tive ali quando eu assisti, o que é como se ela quisesse provar alguma coisa, o que também
seria interessante, avaliando um pouco a história dela, porque a gente viu que ela tentou competir na mesma, ali como eu não sei como seria o nome correto, a competição em que a filha, né, conseguiu, o posto em que a filha chegou, É, ela já havia tentado na juventude e não havia conseguido. ela tentou várias coisas, a Cleusimar. Ela tentou, pelo que eu estava pesquisando, ela tentou ser a loira do Tchan, ela Hum, tentou ser a Cunha Poranga, que seria a mais bonita da tribo na festa do boi, que é Nossa. representada pela ex-BBB. Uhum. Ela tentou, ela não conseguiu. E ela também participou de um concurso que é a Rainha. Não sei se é a Rainha do Peladão, se eu estou falando certo, mas eu acho que é um nome Nossa. parecido com isso, e ela ganhou, parece que esse. Ela ganhou. Esse E, ela ganhou. então você vê que ela já tinha ali realmente Uma uma busca. vontade, uma Uhum. busca, exato. Ela tinha, Uhum. só que ela não alcançou o patamar que a Didia alcançou. A Uhum. Didia realmente conseguiu ficar bem conhecida na região. Todos adoravam a Didia, pelo menos quem participava da festa do boi, quem comemorava essa data, gostava muito da Didia, porque ela ficou durante 4 anos sendo a Essinhazinha do boi. Falavam que ela era muito boa naquilo, ela era perfeita para o papel. Então, a Uhum. mãe dela, você vê que não alcançou o patamar que a filha alcançou de sucesso, pelo menos regional. Uhum. Isso é E tudo isso. interessante, assim, é claro, é uma conclusão, né, baseada em uma opinião, então pode ser que se enquadre com ela ou não, mas nesse caso, né, vamos supor que se fosse esse o caminho emocional que estivesse ocorrendo dentro dela. Quando você conquista algo que, de certa forma, é significativo, né, ao ambiente ao redor, mas não é a meta, o objetivo geral, significa que aquilo ali não é satisfatório. Então, aquela brecha emocional, ela fica pendente. Então, de alguma Uhum, forma, as pessoas acabam por tentar realizar essas conquistas mais tarde. O que a gente sabe hoje, que acontece muito, é que os pais acabam usando os filhos para, através deles, né, há essa projeção, esses postos serem tomados. E muitas vezes acontece que os pais acabam. Quantos cursos a gente sabe, filhos fazem faculdades, né, medicina, administração, direito, é mais comum. Entrei nesse curso porque era o sonho do meu pai, ou era o sonho da minha mãe, e que muitas vezes depois que essas realizações são concretizadas, há também uma grande decepção emocional, porque o indivíduo ele não se sente satisfeito, né? porque não Olha, foi como ele. não foi ele, porque acabou, entendeu? Então a expectativa, a pressão e até mesmo as respostas emocionais positivas que o indivíduo estava tendo durante o processo, né, ele obtinha através da pressão, do julgo, do que ele proporcionava sobre o filho, né, ou sobre a figura que estava ali debaixo de sua autoridade. Então, quando isso não ocorre mais, porque houve agora uma mudança de fase, o sonho foi realizado, há aquela frustração, porque ele não, é como se o indivíduo chegou naquele lugar, ele ganhou a medalha, mas eu não. Então, muitas Uhum. vezes, esse desejo se transforma em raiva. E aí eu passo a Nossa. descontar nesse indivíduo, porque ele é o objeto do meu sonho. Aí eu passo, Nossa, de alguma forma, a sabotar a vida dele. essa análise parece que, assim, é lógico, é só uma análise, mas a gente não sabe exatamente se foi isso que aconteceu, mas faria muito sentido nesse caso, né? Uhum, Porque realmente a Didi alcançou o patamar que a mãe sempre buscou e não conseguiu. E a mãe realmente, pelo que eu vi em algumas fontes, cobrava isso dela. Porque a Didi uhum, já tentou 2 ou 3 vezes virar a Sinhazinha do boi, e uhum, teve vezes que ela não passou. uhum, Ela só na última vez que ela tentou que ela conseguiu passar. E quando uhum. das vezes que ela não conseguiu, a Cleusimar cobrou muito dela. Falou: "Você não conseguiu, você não está magra o suficiente", Meu e Deus. entendeu? Aham. Pelo que eu vi nas fontes, se estiverem corretas, a mãe cobrava muito a Dídia de alcançar essas conquistas, então era realmente uma conquista sendo realizada em conjunto, da mãe com a filha. E o mais preocupante é que, no caso, a filha chegou à destruição total, né? Chegou. Porque E a com a filha. ajuda da mãe, né, porque a A mãe mãe viu tudo aquilo. Esse é o grande ponto, né? Se a mãe, de certa forma, permitiu, proporcionou aquele ambiente autodestrutivo em que é a filha agora que não respira mais,
é como se a meta tivesse sido alcançada, né? A meta de destruição daquilo que reflete o meu fracasso. Né? Como eu olhar para você, você conseguiu algo que eu não conquistei, e ao invés de eu viver essa alegria com você, eu sinto raiva de você. Então se torna um novo foco para o meu objetivo. Então, muitas É vezes, inveja, né? é inveja, É e inveja. é um dos piores tipos de inveja que tem, é quando os pais sentem inveja dos filhos. Isso é, assim, terrível, é terrível. Você mal consegue explicar isso quando alguém relata, né, como é que pode uma coisa dessa. Só que o grande ponto é o seguinte, quando há essa mudança de foco, o indivíduo, uma parte dele pensa que ele vai se sentir satisfeito novamente quando ele destruir essa pessoa que alcançou, porque daí é como se ele estivesse realizando aquele sonho. Então, é Meu novamente um nível Deus. de projeção distorcida. Então, é uma parte da pessoa pensa dessa forma. E aí a gente se Uhum, preocupa que vê que é isso que aconteceu. A filha foi destruída. A filha foi uhum. destruída em todos os níveis, todos os graus, né? Ela está ali reconhecível naqueles vídeos, e agora ela está, né, totalmente fora dessa realidade. Então, é um E custo. sim. E, pelo que você viu ali da seita, pelo que todos souberam, né, que são informações escassas, né, a gente sempre Uhum. tem que deixar isso claro, porque amanhã pode sair uma informação totalmente contrária, né, Isso que e vai mudar o mas panorama. é, mas a seita Pai, Mãe, Vida tinha como principal ali a trilogia, né, a trindade. Uhum. Mas tem hora, pelas notícias, tem até notícia que fala assim, o Ademar era o líder. Uhum. Tem hora que fala assim, a Cleusimar era a líder da seita. Pelo que você viu ali do pouco que foi publicado até agora, quem você acha que era de fato o líder ali? Quem comandava? Eu acho assim, ó, que a gente tem dois caminhos. Pode ser que ela de fato era líder pública e pode ser que de fato ele era o líder público. Mas pelas condições do que eu vi, eu acho que aquele ditado seria muito aplicado nesse contexto. Já ouviu que por trás de um grande homem sempre há uma grande mulher? Então, É verdade. entendeu? Então, e acredite, tem pessoas, tem situações em que o indivíduo ele não precisa estar especificamente no sendo tá com a coroa na cabeça. Para ele é Entendi. muito melhor, sabe, ele mandar em quem está na coroa. Então, publicamente, é você que vai assumir aqui todas as responsabilidades, que vai estar na frente a imagem, até porque, de repente, a sua imagem vai ser mais aceita do que a minha, mas eu fico aqui nos bastidores. Então, para algumas Uhum. pessoas, isso é suficiente, para outras, não. Mas, no caso, sendo suficiente ou não, eu acho que é o que mais faz sentido. De repente, publicamente, ele era um indivíduo que, né, de certa forma, mandava ali dentro, até mesmo, né, dessa seita precoce, mas ela, com certeza, é que dava a orientação, que dava as cartas. Olha, eu recebi tal revelação, eu vi, que até porque a irmã disse que ela via, que ela foi ao inferno, que ela falava com parentes que haviam falecido. Então, ela teve muitas experiências, né? E se ela teve mais experiências que ele, com certeza ela tinha muito mais orientações a transmitir, a passar. Então eu comando, né, por trás dos bastidores, mas todo mundo acha que é você. Como uma espécie de manipulação, ela vai manipulando ali Manipulação. o filho, tanto ele quanto ela, no final das contas, né, tanto o Ademar quanto a Dídia, eu acho que ela fazia essa manipulação e ficava ali por trás. E você acha realmente que a Dídia era uma vítima da situação? A Dídia e o Ademar, né, no final das contas, porque os 2 eram filhos. Eu acho que são vítimas das circunstâncias, de obviamente de uma família disfuncional. Eu acho que são vítimas de uma mãe que, nesse ponto, a gente pode claramente afirmar que não estava sendo uma mãe coerente, que não era o tipo de cuidadora que, sabe, que eu gostaria de ter. Então, é um péssimo nível. No final, a gente entende também que cada um é responsável por suas escolhas, mas é óbvio que é tudo mais triste quando você tem pessoas que te influenciam e figuras significativas de autoridade, famílias, né, familiares, que te levam a escolhas ruins. Então, ela estava em depressão, pelo que parece que ela não conseguiu lidar muito bem com a transição de perder o posto, né, e de repente voltar a ser. Eu acho que pode ser também que acho que a depressão nesse caso, nesse sentido, se dá porque a identidade dela ficou muito ligada àquela imagem. Então, quando você Da deixa de Sinhazinha, ser isso, da você fala? Sinhazinha. Isso. Então, quando você Aham. deixa de ser, sabe, você Giovana, por exemplo, você não é o canal Caixa de Pandora. Você é mais Não. conhecida por isso, mas você não É. é isso, né? Você é uma esposa, você é uma filha, você
é uma amiga, né? Você tem vários outros atributos que não correspondem ao canal. O canal é só uma extensão disso. Só que para Uhum. muitas pessoas, como por exemplo celebridades ou pessoas que de repente assumem uma posição, até mesmo no trabalho, gente, tem pessoas que às vezes lideram uma empresa e a vida delas é aquela empresa. Tudo que elas É fazem está verdade. ligado àquilo, sabe? Quando a empresa falir, quando eu for demitido, o que eu vou ser? Sabe? O que resta para mim? Algumas pessoas não lidam bem com isso porque elas perderam o senso de identidade, então tudo que elas são está ligado ao que elas fazem. E aí, quando isso Entendi. acaba, o indivíduo ele não sabe como se encontrar. E se basicamente todas as expectativas da mãe que ela absorveu se concentravam nessa conquista, e aí, a partir do momento em que ela percebeu, acabou, e agora? Né? Não resta mais nada, se o objetivo dela, ao lutar tanto para a gente, sabe, ela teve que, né, passar, eu digo, passar por cima de vários outros concorrentes para conseguir chegar onde chegou. Então, e por que ela fez isso? Pode ser que por pressão da mãe, mas também a gente sabe que muitas vezes, quando os filhos eles realizam o sonho dos pais, não é apenas por conta da pressão, mas é porque eles querem, de alguma forma, conquistar os pais. Eles querem receber o amor, Sim. eles querem provar, sabe? Eu sou merecedor do seu carinho, da sua gentileza. E aí, se ela não teria mais esse sustentáculo, como ela conseguiria conquistar a mãe? Se ela sabia que o mais valioso, né, o que tinha mais poder para a mãe era essa posição. Então entra tudo isso, quando você percebe que foi uma luta que acabou, que em vão você não alcançou. Sim, verdade. Também foi levantada a hipótese de ter uma loucura 2 ali, que seria a 3, né, ou Uhum. até mais pessoas. Você acha que seria o caso? Porque, assim, a loucura 2, eu não sei se ela é estimulada por algum tipo de substância ilícita ou se é apenas uma questão mais psicológica. Porque aqui a gente vê que tem um quadro de muito vício, né, vinculado. Então aí, o que que você acha em relação a isso? Na loucura 2, a gente sempre tem uma pessoa que é a dominante, e Uhum. que ela consegue transmitir a loucura à segunda, e aí isso gera, é como se fosse um processo de retroalimentação. Eu incendeio, a pessoa incendeia de volta, e aí começamos a compartilhar até mesmo as mesmas alucinações psicóticas, por exemplo. Mas, de fato, há um dominante. Quando se tem alucinógenos no meio, todas essas coisas, você há uma potencialização disso, porque os sentidos ficam completamente desinibidos, e aí coisas começam a acontecer. Só que é que, no caso, a gente tem tantos pontos desestruturados na história de exatamente qual era o objetivo deles na né, nisso que eles fundaram, né, que eles não institulavam de seita, claramente. Então, o que eles Hum, estavam esperando alcançar? Como tem todas essas questões que são obscuras, é difícil especular se realmente eles estavam esperando o quê? Como, por exemplo, tem uma seita que a galera esperava que a nave alienígena viesse tal dia e levasse todo mundo para o céu, sabe? Então tinha esse motivo. Para outros não, olha, você só vai chegar do outro lado se você estiver vivendo essa vida. Então sempre tem uma meta final, um objetivo. Aqui o entendi. objetivo, até onde eu sei, não é né, visivelmente nítido. Sim, não tem o objetivo ali deles, eu acho que era usar cada vez mais a Hum, substância. Era um vício, né, eu acho que era mais é, uma questão de vício mesmo que se enquadra, né, vamos ver, todos muito viciados. E aí você encontra desculpas para, sabe, viver de uma forma viciada, tendo paz no seu coração. A gente tem um conceito chamado egossintonia, que é quando eu falo, me comporto de acordo com valores que vão alimentar meu ego. Uhum, Então, isso é sabe, eu posso, por exemplo, se para mim eu vou me sentir melhor, vou ter cada vez mais disparos de adrenalina, vou ter, sabe, uma felicidade mais duradoura, comendo o tempo todo sorvete, eu vou comer cada vez uhum, sorvete, sabe? Cada vez mais. E aí eu não vou me sim, incomodando com isso. E aí eu encontro desculpas através da racionalização. Né? Eu começo a justificar, ai, mas é uma conexão espiritual. E aí eu passo a incrementar.
sinais nessa história toda que eu estou fabulando, ou que eu estou confabulando com outro indivíduo ao meu lado, né? Então, aí o indivíduo ele passa ali através do viés de confirmação. Ah, isso é um sinal espiritual. Gente, eu já vi pessoas, eu vi uma vez uma pessoa que disse assim, que ela pediu que se fosse um sinal de Deus para ela fazer tal coisa, a primeira coisa vermelha que ela visse na geladeira ia ser o sinal de confirmação. Aí ela abriu e tinha um tomate. Olha, é um sinal de Deus. Gente, isso não é um sinal de Deus. Você sabia muito bem que tinha um tomate na sua geladeira que ia corresponder à cor, É, sabe, base do seu sinal. Tem pessoas que fazem isso. Então, elas procuram, né, informações que vão confirmar suas próprias crenças, que vão alimentar, que vão dizer, tá tudo certo, continua, tá no caminho. Então, a mente ela vai encontrando ali vários atalhos para justificar o que está acontecendo. então a seita seria mais uma desculpa para eles usarem a substância do que, de fato, ter uma seita, uma conexão espiritual que eles tanto queriam ter, pelo jeito. Porque pelo que eu vi, né, a conexão espiritual era eles que estabeleciam. Então ela via, ela fazia. Então possa ser que depois de um determinado tempo ela começou a sentir que via coisas e que podia enxergar. E aí é claro também as pessoas, quanto maiores essas histórias ficam, mais emocionantes, elas respaldam no público, né? E aí você Sim. entra na adrenalina dessa montanha russa. Sim, e parecia que ela realmente eles todos realmente acreditavam muito naquilo, porque tem inclusive um áudio da Cleusimar, onde ela fala que a irmã dela precisava usar a substância e que veio a público também da questão da avó da Dídia, da mãe da Cleusimar, que eles realmente acreditavam que eles estariam ajudando aquela senhora, que era muito doente, aplicando bomba e aplicando substâncias ilícitas nela. Então, assim, parecia que realmente eles acreditavam. E mesmo depois que essa senhora faleceu, a Cleusimar acreditava que conseguiria ressuscitar a mãe dela. Eu não sei até que ponto, assim, de fato, as pessoas acreditam. Eu sei que muitas vezes é mais fácil continuar nesse caminho, porque se você tiver que, de alguma forma, recuar, você vai ter que assumir as responsabilidades pelo que você fez. Então, muitas vezes, eu compro uma mentira, porque é mais fácil para mim viver essa mentira, mesmo que eu tenha uma certa consciência que aquilo ali não é real, mas é mais confortável. Entende? Uhum. Então, acontece muito. A gente tem atalhos mentais que direcionam as pessoas a isso. A gente tem, por exemplo, um viés cognitivo, que ele é supervalorização da escolha. Você totalmente, como se você potencializasse, ou então você deixasse em tamanho grande a letra dos pontos positivos daquela escolha, e você esquece totalmente ou minimiza totalmente os resultados negativos dessa escolha. Entendeu? Então é como se eu tivesse que roubar um mercado, e aí, poxa, tô bom, tem comida aqui dentro para um mês inteiro. Mas aí eu bloqueio da minha mente que pessoas vão Roubar perder o errado. emprego. Não, nem isso. É que pessoas vão perder o emprego, pessoas vão ser prejudicadas, que o dono vai tá com prejuízo, que os funcionários daquele mercadinho pequeno onde eu ataquei podem não, sabe, poder permanecer ali, porque é um prejuízo gigantesco, de repente até o mercado vai fechar, não vai conseguir se recuperar, sabe? Então tudo isso eu esqueço, eu só penso na parte boa. É como se fosse uma saída ali da mente da pessoa para validar aquilo que ela está fazendo, de alguma forma, porque assim, eles não ficavam 100% do tempo sob efeito de entorpecentes. Tinha Uhum, hora, e é isso que eu penso, às vezes, tinha hora que ela voltava à consciência. com Será que ainda certeza. nessas horas ela continuava achando que ela poderia ressuscitar? Inclusive, ela falou que a Dídia iria ressuscitar em 4 dias. Uhum. Mas se estava confortável, aí não há motivos, sabe, a reavaliar o que você está vivendo, o que você está fazendo. Se ela estava gostando, se o que esse momento estava proporcionando, de repente ela conseguiu encontrar uma forma em que ela estava realizando os sonhos dela. Um Uhum, jeito dos entendi. sonhos se realizarem nessa loucura toda. Então, sabe, meu Deus, quem que vai ficar no caminho dos meus sonhos a essa altura? Será Então, que a não essa importa. altura ela já acordou? Porque ela está presa. Já, que eu saiba, não teria como ela ter acesso a substâncias. Então, assim, ela está sendo obrigada a ficar Ela vai ter que lidar com a própria lúcida. consciência, né? Ela vai ter que realmente avaliar, e aí ela sabe o quanto ela sabia, o quanto ela não sabia, e o quanto ela pode enxergar agora. Então a gente sabe que o que de fato estava bloqueado pelo
o uso constante dos entorpecentes agora não está mais, ou então ela está passando por um processo de dessensibilização, então ela vai ter cada vez mais espaço para retornar à realidade. Só que a grande questão é a forma como ela vai lidar com tudo isso. Porque se ela quiser, ela pode encontrar um jeito de justificar o que aconteceu com a sua filha e de dizer a si mesma: eu não fiz nada de errado, a escolha foi dela, eu só estava aqui promovendo uma ponte, sabe, entre esse mundo e o outro mundo. E as pessoas podem seguir em frente com as suas mentiras, como as pessoas fazem já no dia a dia, com coisas menos graves, mas com outras escolhas que as pessoas optam por fazer. Mesmo que no subconsciente da pessoa esteja toda a verdade, né? Ah, sim, sempre há verdade, né? Mas o que eu faço com essa Uhum. verdade é o que eu quero. E você acha que ela tem um perfil narcisista, pelo pouco que a gente sabe dela? Da Cleusimar? Pode ser que sim, é difícil falar pela falta Informações, né? de informações que redirecionariam outros critérios aqui que poderiam ser considerados. Com certeza, o que eu posso afirmar é que ela não é a melhor mãe do mundo, nem de longe, e isso eu acho que assim já é o bastante, independente de sabe, de uma categoria de narcisismo ou não, de um diagnóstico de narcisismo ou não, é importante Uhum. considerar tudo isso. Bom, pessoal, então é isso. Gustavo veio aqui esclarecer algumas dúvidas nossas. Eu gostei demais da sua participação, Gustavo. Muito obrigada. Pessoal, vai visitar o canal do Gustavo, ele tem vários vídeos incríveis. Ele é um grande conhecedor do caso de Idaho, tem muitos vídeos sobre Idaho, tem vários outros episódios que ele lança lá. Fala um pouco aí do seu trabalho, Gustavo. Pois é, quem quiser conferir, eu faço peças investigativas também, de alguns casos envolvendo histórias não tão manchetiosas, né, que vão para as notícias, mas o caso de Idaho em particular tem uma reviravolta recente que eu trouxe no canal, uma informação de que o Brian anteriormente havia sido divulgado que ele seguia as vítimas no Instagram, e agora o promotor negou todas essas acusações, dizendo que ele não seguia nenhuma das vítimas do Instagram, o que é uma grande bomba, porque foi publicado por uma revista de renome, né, supostamente com um investigador da polícia, confirmando que na época, né, foi dito. Hoje a gente já não sabe se realmente aconteceu dessa forma, se a revista inventou, se o sujeito mentiu, mas tem essa e muitas outras histórias que vocês podem acompanhar lá, e eu tenho certeza que vocês vão perceber muito de como anda o processo investigativo e também das audiências que estão ocorrendo, né, já que a data de julgamento ainda não foi marcada. Então é isso, pessoal. Muito obrigada mais uma vez, Gustavo. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo caso.